Fala pessoal, tudo bem? Nessa questão, que é só para você decidir entre a veracidade ou falsidade dessas afirmações, basicamente a ideia é fazer você se acostumar com as diversas posições possíveis de um circuncentro. O circuncentro fica em lugares distintos dependendo do tipo de triângulo. Né? Se for o triângulo acutângulo, o circuncentro vai ter uma posição. Se for um triângulo retângulo, o circuncentro vai ter outra posição. E se for um triângulo obtusângulo, vai ter ainda uma terceira posição. Vou desenhar triângulos desses tipos e a gente vai procurar onde fica a circunferência circunscrita. Então, triângulo acutângulo, todos os ângulos são menores do que 90 graus. Num triângulo retângulo, eu tenho um ângulo que é reto. E num triângulo que é obtusângulo, eu tenho um ângulo que é obtuso. Vamos tentar desenhar as circunferências circunscritas? Deixa eu puxar esse cara para cá, porque a circunferência dele vai ser um pouquinho maior. Então, no triângulo acutângulo, é o desenho que você mais está acostumado a enxergar. Né? A circunferência que passa pelos três vértices dessa figura é uma circunferência cujo centro fica dentro do triângulo. Lembra que a circunferência circunscrita tem centro no encontro das mediatrizes. Se eu traço as mediatrizes dos lados, ó, essa primeira mediatriz, do lado aqui de baixo, ela passa pelo ponto médio desse lado e é perpendicular ao lado. A segunda mediatriz é a mediatriz do lado ali da esquerda, de novo, forma 90 graus com o lado e passa pelo ponto médio desse lado. E a terceira mediatriz faz a mesma coisa, só que com o lado direito do triângulo. Como você pode perceber, tanto pelo desenho da circunferência, quanto pelo traçado das mediatrizes, elas se cruzam num ponto que fica dentro do seu triângulo. Então, quando o triângulo for acutângulo, o circuncentro é interno ao triângulo. Se o triângulo for retângulo, essa situação a gente já vem discutindo desde a primeira aula de circunferência, lá no começo do ano. Quando eu tenho um triângulo retângulo inscrito numa circunferência, lembra que existe uma relação muito especial entre os lados do triângulo e a circunferência circunscrita. Por quê? Se esse ângulo é reto, e ele é um ângulo inscrito na circunferência, então ele enxerga este arco. Um ângulo inscrito tem sempre metade do tamanho do arco que ele enxerga. Esse arco mede 180 graus e, portanto, esse lado do triângulo, que é a hipotenusa desse triângulo, é o diâmetro da circunferência. Onde fica o centro dela, então? Bem no meio do diâmetro, ou seja, no ponto médio de um dos lados do triângulo. Olha que louco, quando o triângulo é retângulo, o circuncentro do triângulo fica sobre a hipotenusa, né? É ponto médio de um dos lados. E se o triângulo for obtusângulo? Se o triângulo for obtusângulo, como é que eu encaixo uma circunferência aqui ao redor? Vamos tentar? Tá pequena, tá quase, tá... Opa, acho que agora foi, hein? Ainda não. Um pouquinho maior. Agora vai, agora vai, agora vai. Ó, passou pelos três vértices. Agora sim. Pelo desenho, acho que você já conseguiu perceber que o centro dessa circunferência está aqui embaixo. Mais ou menos aqui. Que é fora do triângulo que a gente desenhou. Você pode enxergar isso, primeiro, né, pensando, olhando para a circunferência, identificando visualmente onde o centro fica, ou traçando as mediatrizes dos lados. Então, isso aqui seria a mediatriz do lado de baixo do triângulo,
né? Forma 90 graus aqui com um lado, passa pelo ponto médio, aí eu traço a mediatriz do lado esquerdo, por exemplo. Mediatriz do lado esquerdo tá tipo aqui. Ó, de novo, forma 90 graus aqui com um lado, passa pelo ponto médio. E a mesma coisa quando eu construo a mediatriz do lado direito. Então, pode acontecer, mais do que pode acontecer, acontece, certo? De eu ter um triângulo. Peraí que essa aqui tá chatinha de desenhar. Certo? Que é obtusângulo. E eu enxergar esse circuncentro não dentro do triângulo, não sobre os lados do triângulo, mas num ponto que está externo ao triângulo. Então, né, pode acontecer essas três coisas. O ponto O pode ser interno, pode ser externo, pode ficar sobre os lados. E mais do que isso, né, essa posição do circuncentro ajuda a gente a identificar o tipo de triângulo. Se você sabe que o circuncentro é externo, você sabe que o triângulo tem um ângulo obtuso. Se você sabe que o circuncentro fica sobre os lados, você sabe que o triângulo tem um ângulo reto. E se você sabe que o circuncentro está dentro do triângulo, você sabe que todos os ângulos são agudos. Perfeito? Agora, olhando para as afirmações. O circuncentro de um triângulo pode ser o ponto médio de um dos lados? Pode. Isso vai acontecer quando o triângulo for retângulo. O circuncentro de um triângulo pode ser externo a esse triângulo? Pode. Isso vai acontecer se o triângulo for obtusângulo. O circuncentro de um triângulo pode ser um dos vértices desse triângulo? Aí não tem como, né? Porque pensa, se a gente precisa construir, né, a mediatriz do lado para encontrar o circuncentro, essa mediatriz nunca vai passar por esses vértices. Faz todo sentido, concorda? Se a mediatriz equidista dos vértices, nunca vai acontecer de ela estar no vértice. Então, é impossível que o circuncentro seja um dos vértices. Ele pode estar nos lados, mas ser um dos vértices não tem como. Outro jeito de você pensar para você falsificar essa afirmação é você lembrar que o circuncentro, por definição, como ele é o centro da circunferência que passa pelos vértices, a distância desse cara até os três vértices é a mesma, porque esses três segmentos são raios da circunferência. Só que se você coloca o circuncentro em um dos vértices, essa definição já dá ruim, concorda? Porque se ele tem que ser equidistante dos três vértices, a distância desse centro para esse vértice é zero. E aí ele teria que estar a zero de distância dos outros vértices também, o que não faz o menor sentido. Tudo bem? Então a afirmação C, ela é falsa. Espero que você tenha entendido. Até a próxima.